Oi gente, tudo bom? Quem acompanha minimamente aqui o canal sabe que eu tenho muito medo de mar, oceano e eu adoro filmes de terror. Consequentemente, tem muito vídeo aqui falando sobre filmes de terror com tubarão, com a pessoa perdida no meio do mar. Então dá até pra montar uma playlist específica aqui no canal só sobre isso. Quando eu vi recentemente o lançamento do filme The Requiem, que inclusive teve sugestão de vocês aqui na caixinha de comentário, eu não lembro quem foi que sugeriu, mas tá aqui marcadinho, muito obrigada pela sugestão. Eu fiquei super animada em assistir, porque já no trailer a gente vê que a temática principal é um casal que tá perdido no meio do mar depois de uma tragédia e sofre diversos ataques de tubarão, eles ficam ali à deriva por diversos dias, enfim. E eu gostei da temática, porque eu gosto do trabalho, né, dessa ação, desse terror sempre de sobrevivência. Porém, o filme tem as suas grandes ressalvas. Ele, infelizmente, apesar de se vender como um filme de tubarão, ele não é um filme de tubarão. Eu vou explicar aqui com mais detalhes o porquê que eu achei o filme mais ou menos e os pontos positivos e negativos, tudo sem spoiler. Não vai ter nenhum tipo de revelação se você depois ficar curioso e quiser assistir a obra sem saber nenhum tipo de plot twist, de reviravolta nem do final. Mas antes da gente comentar um pouquinho sobre o filme The Requiem, que tem entre os protagonistas a atriz Alicia Silverstone, que é um lançamento agora de 2022, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu trago muito vídeo sobre cinema, seriados, cultura pop em geral, literatura. Então se você gosta desses temas, seja muito bem-vindo. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo. Isso faz com que o engajamento dele seja maior e mais pessoas passem a curtir aqui a comunidade. Agradeço demais. Na caixinha de comentários, comenta pra mim se você conhece outros filmes com essa pegada, se você assistiu a esse, vamos interagindo, trocando essa figurinha. E aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá, vou ficar bem feliz. The Requiem é uma obra de terror e suspense de sobrevivência, onde a gente acompanha a história do casal Jacely e Kyle, interpretados pela Alicia Silverstone, a nossa eterna patricinha de Beverly Hills, e pelo James Tupper. O filme é dirigido pelo diretor vietnamita Lee Van Cult, e inclusive a obra é passada no Vietnã. Eu até gostei dessa temática porque geralmente quando a gente associa aqueles grandes hotéis no meio do mar, com tubarão e tudo mais, a gente geralmente já cai um pouco mais ali para a região das Maldivas e tudo mais, e nessa história a gente acompanha aquela parte mais paradisíaca ali do Vietnã. Essa questão eu gostei bastante e eu acho que isso tem muito também a ver com o diretor, esse cenário, essa temática sendo toda passada no Vietnã. A gente até conhece um pouco da cultura no local, porque o filme ele tem uma introdução muito longa, onde a gente acompanha o casal, a Jacely e o Kyle, depois de um grande drama familiar que eles passaram. A gente vai acompanhando isso e vai entendendo aos poucos que eles passaram por um aborto, eles tiveram uma grande dificuldade ali no casamento por causa dessa problemática, né, da gravidez. Não deixa muito claro se ela não pode engravidar novamente e se aquela foi a última chance deles, algo assim. E eles resolveram viajar ali para aquela parte paradisíaca, aquelas praias ali que tem aqueles bangalôs no Vietnã, para tentar reconectar o casal e tentar realmente reavivar o casamento. Só que aparentemente as coisas não estão dando muito certo. A própria Jacely de vez em quando tem os seus surtos, suas crises, ela tá passando por uma dificuldade, não tá tendo acompanhamento psicológico. O próprio Kyle, muitas vezes ele parece às vezes um pouco sem paciência com a situação toda, mas ele tenta levar da melhor forma possível e a gente vai acompanhando aquele casamento ruindo aos poucos, enquanto aquele casal tá se enganando. Tanto é que grande parte do filme, na minha opinião, ele é muito mais um drama familiar do que de fato um suspense e um terror de sobrevivência, que é o que a obra se vende em grande parte dos materiais de divulgação. A ideia do filme é te vender a proposta de um ataque de tubarão, porque ali eles ficam hospedados nesses bangalôs que ficam à beira do mar. Como eu comentei, são muito comuns a gente visualizar essas cenas naquela região das Maldivas, a gente vê o pessoal sempre postando os famosos naquela região, mas é ali no Vietnã, uma praia paradisíaca onde os bangalôs ficam praticamente no meio do mar, né? Você só tem um caminho para seguir até ali. E aí, ao longo da trama, a gente vai acompanhando alguns avisos meteorológicos, algumas mudanças climáticas, alguns avisos em noticiários, então a gente já meio que vai entendendo que alguma coisa ruim tá para acontecer. Todo mundo percebe isso enquanto assiste o filme, menos as pessoas que estão no filme, isso daí me irrita um pouco. E aí, mais ou menos com 1 hora de filme, isso
é bem problemático, porque o filme demora muito para engrenar. Eles acabam sofrendo ali uma passagem de uma tempestade tropical, um furacão, não dá para definir bem. E ali eles são arremessados em alto mar, aquele bangalô deles é lançado ao mar no meio daquela tempestade. Então, obviamente, eles ficam perdidos no meio do mar. E a partir daí a gente vai acompanhando toda a luta de sobrevivência do casal, que além de tudo que tá passando ali, daquelas situações completamente problemáticas, completamente impensáveis, completamente difíceis de fato de sobreviver, porque eles estão ali sem comida, praticamente sem água no meio do mar, num lugar estranho em que eles não conhecem ninguém, não pega celular nem nada, e também tendo que lidar com a questão mesmo afetiva deles, porque eles estão num casamento em crise, eles estão passando por uma situação em que um quase não consegue mais conviver com o outro, eles estão ali isolados numa situação completamente precária. Então, a partir daí, a gente começa a acompanhar, aí sim, o filme numa pegada muito mais de terror de sobrevivência. O que me incomoda é que o filme se vende como um filme de terror de tubarão. Então, eu particularmente só fui assistir a esse filme porque eu gosto de filmes que envolvam tubarão. É uma coisa que realmente me dá medo, é uma coisa que eu gosto de assistir. Porém, a gente só vai ver uma coisa mais ligada a tubarão com muito mais de 1 hora de filme. E isso me incomodou muito, porque a obra tem um pouco menos de 2 horas, então grande parte do filme é um drama que beira a chatice muitas vezes, e o que a gente espera do filme, porque tá ali no cartaz do filme, tá lá no trailer, que é o grande tubarão branco ali atacando eles, a gente só começa a ver a partir de um certo período do filme, quase pro final. Isso me incomodou bastante. Apesar de eu adorar a maioria dos trabalhos que eu já assisti da Alicia Silverstone, eu não acho ela uma grande atriz. Tem até filmes que ela beira um pouco a canastrice, sabe? Mas nesse filme ela tá ok, não é uma grande atuação. Eu acho que o que atrapalha bastante é a condução da obra, a questão mesmo de direção, de tomadas de decisão ali dos personagens. Então é difícil também você defender uma personagem que muitas vezes beira a chatice. A gente entende que ela tá numa situação complicada, que ela tá passando por vários problemas psicológicos, eles estão numa situação limite, mas é muito difícil você gostar da personagem até um certo ponto do filme. Porém, só mais realmente no final que você começa a criar uma empatia pelo personagem, o que é uma coisa muito ruim, porque a gente assiste uma obra e você quer se imaginar na situação do personagem. E quando você tem uma personagem que é muito cansativa, as situações ali são cansativas, dificilmente você compra a ideia, você se importa muito pouco com o resultado dos personagens. Então, a partir de um certo ponto, existe um ponto de virada na obra, né, no relacionamento, principalmente da Jace ali com o Caio, em que você cria uma certa empatia por eles, mas até chegar nesse ponto, você já odiou os dois de uma certa forma, que você não se importa muito com o que acontece com eles. Uma outra questão também que me incomoda muito no filme é a questão mesmo dos efeitos visuais, porque não tem efeito prático no filme, você vê que praticamente 100% da obra é toda digital, e quando não é bem feito, quando não tem um grande investimento, a gente logo de cara percebe a má qualidade. Então me incomodou cenas básicas, cenas pequenas, às vezes ela sozinha no meio do mar, ou eles nadando ali tentando sobreviver, e foi colocado um effects ali não muito legal. Então tem algumas questões pontuais ali de efeitos visuais mesmo que me incomodaram. Talvez um pouco mais de efeito prático me chamaria muito mais atenção, questão de ferimentos, coisas que daria para ser feito de uma forma muito mais prática e que traria muito mais realidade. Então isso me incomodou bastante. É difícil você desassociar essas questões enquanto você está assistindo a obra, especialmente num filme que se vende como um filme que tem ferimentos, tem ataques, tem reviravoltas, tem o animal, né, a natureza contra o homem, sabe? Então precisava um pouquinho mais de qualidade nesse sentido para você se envolver um pouco mais na produção. A resolução da obra, apesar de ser um pouco clichê, tem aquela questão mesmo de você ter superação, né? Nada que você não possa imaginar desde o começo da obra que aquilo vai acontecer, mas eu achei ok, eu achei que foi bem feito, foi bem envolvente. A resolução realmente de um problema, de uma problemática específica que ela tinha com o animal me incomodou um pouco, mas não é nada que eu já não tenha visto em outros filmes e tenha passado pano, então por que não nesse também? Então é legal, eu acho que é uma boa diversão, embora eu acho que a grande problemática do filme, de fato, de tudo isso que eu pontuei, é a questão de demorar demais para ter os ataques do tubarão, né? Acho que se vende como um filme chamado Tubarão, inclusive de Requiem, eu fui pesquisar, em francês
francês é o tubarão, eu não sei se eles tinham essa intenção, talvez seja um trocadilho com uma outra palavra em inglês, mas eu não achei uma explicação para isso. Acredito que seja mesmo pela questão do nome tubarão, o filme tinha que ser um filme de tubarão, né? Não um drama familiar que de vez em quando mostra um tubarão. Então isso me incomodou bastante. Mas como uma diversão, um filme diferente para você assistir numa tarde qualquer, fica aí minha recomendação. E é isso, gente. Não é um filme bom, também não é um filme horroroso. Então, geralmente eu gosto de trazer mais filmes legais assim, mas a temática é uma temática que eu sempre trago no canal. Acho que eu não poderia deixar de indicar aqui pra vocês e aí assistir nas suas próprias conclusões. Então é isso, gente. Um grande beijo. Até o próximo.